Boa noite, Amílcar. Boa noite, olha só que chique! Funcionou de primeira. Quando funciona, a gente fica até Muito animado, né? bem. Vamos Muito bem. aproveitar e enviar algumas mensagens para pessoas, avisar que estamos online. Eu vou Isso, do fazer. lado direito aí, você vai Você que está dando aqui uma pode ajudar alguém. compartilhada. Vou compartilhar com algumas pessoas. Essa é uma live interessante que a gente vai fazer, né? Como foi seu dia hoje, Amílcar? O meu foi ótimo. Eu estou criando uma coisa que eu vou falar no final da live. Então, fique ligado, porque no final da live você vai saber uma novidade. Ela não existe ainda. Então, é a novidade da novidade. Maravilha. Maravilhosa mesmo. Até Muito hoje bem. comentei. Sim, fale. Não, hoje eu comentei com algumas pessoas sobre esse tema, que casualmente algumas mulheres têm essa dificuldade de emagrecer depois dos 40, e aí fala dos problemas, enfim. E aí eu convidei para essa live para que pudessem entender o processo, porque quando se entende o processo, a gente pode agir da melhor maneira. Então, uma pessoa que ela me falou assim, um amigo, ele me fala assim que a gente precisa observar para agir e logo entender. Porque na observação é que está o entendimento. Ou seja, observando a gente age e entende o que acontece. E aí pode fazer os ajustes. Essa é a ideia de nosso encontro agora aqui hoje. É verdade. Olha só. Vamos, então, começar. O tema da live é ansiedade. Emagrecimento e é mais voltada para mulheres. Mas por quê? E os homens que estão aí? Não tem problema. Tá? Apenas 88 em cada 100 pessoas que nos procuram são mulheres. Então, é por isso que a gente fala mais de mulher do que de homem. Então, os 12 homens são os homens mais inteligentes, sempre a maioria, né? Que estão querendo viver mais e melhor. Parabéns para os homens que estiverem aqui ou estiverem assistindo a gravação. Então, o que você vai fazer agora? Vou te pedir para você fazer agora. Tá? Veio na neurociência isso aqui. Você vai, de preferência, sentar com a costa apoiada numa cadeira, os dois pés no chão. Se a sua cadeira tiver braço, com a minha, põe no braço da cadeira. Se não tiver braço, você descansa as mãos na sua coxa. E a gente vai fazer o que eu chamo de respiração quadrada. Tá? Então você vai estar muito mais focado no que a gente vai apresentar. Então, respiração quadrada. Vamos lá. Segura. Solta. Segura. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Última vez. Inspira. Então agora você está no momento presente. Então, sinta a ponta dos seus pés, sinta o lóbulo da sua orelha direita. E a ansiedade é você pensar principalmente no futuro. Assim como, em grande parte, a depressão é pensar, em boa parte do tempo, no passado. Ou em quando foi bom, quando isso, quando aquilo outro. Então, quando você faz essa respiração quadrada, por 1,
2, 3 minutos, o que é que acontece? Você fica no momento presente e você pode tomar muitas melhores decisões. Inclusive, quem sabe de pegar alguma coisa para você anotar algumas coisas que você vai decidir nessa live. Então, um dos pontos que eu quero, antes de passar a bola para você, é o seguinte. Você sabia que ansiedade, nervosismo, é uma das chaves para você ou engordar ou ter dificuldade para emagrecer, para baixar o peso saudável? Sabia disso? Se você quiser, comente alguma coisa. Agora na live, é vivo, claro, ou depois na gravação. Então, é a ansiedade, esse nervosismo, que acaba gerando um hormônio que a gente tem naturalmente quando acorda, o cortisol. E eu vou passar a bola para o Dr. Ricardo para falar um pouco do cortisol, no caso, cortisol em excesso ou fora de hora, que aí ele não é bem-vindo. Você, Ricardo. É um dos hormônios-chave e até um dos principais que nós estamos aqui hoje como espécie humana através da nossa história como humanidade, né? Porque se não fosse pelo cortisol, esse é um mecanismo biológico que o corpo tem de defesa, porque na antiguidade, ou seja, na época dos primeiros homens, mulheres, né? Quando se tinha um perigo, se ativava esse hormônio para poder ter energia para o corpo e combater o predador, no caso. Hoje não temos mais o predador, mas temos o estresse diário e esse cortisol aumenta e dura 10 a 16 horas, se mantém em sangue. Isso cria uma reserva de gordura, porque o que a gordura no corpo uma maneira de armazenar energia rápida, para a gente ter energia rápida e principalmente gordura visceral. Por isso que na região central do corpo é que se armazena essa gordura visceral para estar pronta para servir naquele momento de estresse, no caso, na época ancestral, para correr ou lutar. E essa gordura, essa energia vai para os braços ou para as pernas, né? Então, quando aumenta esse cortisol, aumenta a fome. Como se repete esse ciclo, é um ciclo que se mantém durante o dia muito alto, e o cortisol ele é como se fosse a maré do nosso corpo, ele é alto de manhã e baixo à noite. Mas quando a gente está com tanto cortisol elevado durante o dia, isso gera problemas e gera ansiedade. O estresse, geralmente, é um dos gatilhos que gera ansiedade, porque você está estressado com algo. Aí gera aquelas ansiedades de vai dar certo, não vai dar certo, vou fazer, não vou fazer. E quando você não tem claro o propósito, não tem claro para a direção, a pessoa fica com um nível alto de cortisol. E esse hormônio, ele é bom, mas ele ajuda a estocar gordura onde não queremos estocar gordura. Então, entender esse processo nos alivia dessa culpa, dessa responsabilidade, que até falamos disso na live anterior. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista no perfil do professor Amílcar, ou no meu perfil também estamos com essa live, a gravação que você pode assistir, ou no YouTube, peça para nós, né? Olha, a Kátia Silene mandou uma sugestão para participar. Eu falei o seguinte, eu vou conversar com a Kátia, e aí, semana que vem, quando nós vamos falar de outros detalhes sobre como a mulher 40 a mais se mantém saudável e vital, aí ela vai participar. Porque ela foi uma pessoa que no mês de janeiro, ela literalmente mudou de vida, seguindo a recomendação da live e também tendo o atendimento conosco. Então, isso é maravilhoso. Agora, só dando uma resumidazinha aí no que o Dr. Ricardo falou. Imagina, há 10 mil anos atrás, aparecia uma onça na sua frente. Aí o corpo ele libera cortisol e adrenalina.
para você poder correr, tá? E você poder ficar atento. Porque aparecendo a onça, você tem que decidir em segundos. Você vai correr da onça ou você vai enfrentar. Mas, Amilcar, enfrentar a onça? Você pode enfrentar a onça. Você pega um pedaço de pau, etc. A onça, ela é inteligente. Ela não vai atacar uma carne ruim de comer como o ser humano se ela tiver risco de vida, tá? Então, pode enfrentar. Aí, hoje em dia, quais são as nossas onças? Eu tenho um amigo que falava assim, a minha onça são os boletos. E pior, quando eu termino de pagar o último boleto, eu digo, opa, liberou o cartão, vou fazer outro boleto. Então ele não se lembrava, ele não se livrava nem das dívidas, nem do cortisol. Tá? Então isso é uma dica importante. É bom você fazer uma lista de 1, 2, 3 coisas que mais geram estresse e ansiedade para você. Ah, mas eu tenho uma conta para pagar dia 1º. Ok, hoje não é dia 1º. Não sei se você assistiu a gravação dia 1º. Que tal você focar no que você pode, esteja no seu controle? Talvez gerar uma renda extra ou alguma outra maneira, em vez de você ficar pensando nessa conta. As redes sociais, elas nos treinam a ter ansiedade. Por quê? Porque você olha por um vídeo de 30 segundos e já passa para outro. O que tem no outro vídeo? Será que é mais interessante que o deste momento? Tá? Então, é bom a gente ter um tempo para a rede social e não ficar indefinidamente na rede social. Tá? Já aconteceu comigo de eu perder tempo na rede social, já aconteceu com você. E eu não estou te acusando de nada. Eu apenas estou dizendo que ela é feita para gerar ansiedade. Eu quero ver de novo aquilo. É assim mesmo. Tá? Então, isso é uma boa dica para você se proteger em relação a isso. E especialmente se vou completar 58 anos. Se você tem mais de 40, os nossos recursos de lidar com cortisol, com ansiedade, etc., eles diminuem. Então, você começa uma dieta e para. Porque meu parente me convidou para o aniversário, eu chutei o pau na barraca, e não adianta mais. Sim, não transforme uma refeição ruim no padrão. No stop do seu processo. Continue o padrão se você tiver num padrão de emagrecimento. Agora, quase todas as lives, eu vou repetir essa palavra que eu vou dizer agora. Você precisa de uma ambiência adequada. Então, é por isso que é bom você estar com um profissional que realmente saiba te conduzir, se você quiser emagrecer, né? Por quê? Porque, por exemplo, nós vamos começar agora em março mais um desafio de 21 dias de emagrecimento. Então, tem já um grupo de nutricionistas, tá? E de especialistas, como eu e o Dr. Ricardo, que vão te dar lista de supermercado, lista de refeição, lista de doces. Tem doce que pode comer e emagrecer? Acredite. Tem. Tá? Listas, hoje tinha uma discussão, a palavra, uma lista de detox. Tá? Então tem várias coisas muito úteis. E se você é aquela pessoa apaixonada pelo método que está na moda, né, do jejum, tem também como você fazer jejum suplementado, que é o jejum que eu e o Dr. Ricardo fazemos e recomendamos. Inclusive, hoje estou terminando com sucesso um jejum de... hoje deu 52 horas de jejum, então foi muito bom. Tá? Então, isso dá uma clareza mental, rejuvenesce, etc. Não é simplesmente para emagrecer. Tá, Ricardo. E então, até com a respiração quadrada, você controla um pouquinho o cortisol e a ansiedade. E o que mais uma pessoa de 10 anos de idade ou de 100 anos de idade pode fazer em relação a esses hormônios, a ansiedade e o emagrecimento? Tem duas coisas que são muito favoráveis para controlar o cortisol. E uma delas é o sono. E a gente falou recentemente do sono, não foi? E a outra é a musculação. Porque quando o corpo está gerando essa energia para os músculos, diminui o cortisol
para que se estabilizem o resto dos hormônios. E logicamente, quando a gente está fazendo musculação, estamos direcionando a energia que está no corpo para aumentar a massa muscular. Essa é duas estratégias simples. Tem outras variadas estratégias. Eu uso muito ir na casa de Deus, o que um amigo chama a casa de Deus. A praia, a grama, a areia, o mar, o ar, ou seja, a respiração. Esse exercício que a gente fez anteriormente, ele ajuda a baixar os níveis de estresse do corpo e abaixa o cortisol dessa maneira. E quando você está em contato com a natureza, se alivia as cargas. O nosso corpo, ele carrega, quando estamos muito estressados por causa de todo o que a Mika falou anteriormente de boletos, esposa, marido, crianças que ficam brincando muito na casa, ou o chefe no trabalho, etc. Tudo isso que pode estar dando um estresse, o corpo carrega cargas positivas aqui. Quando estamos em contato com a terra, com a grama, com a areia, com a água do mar, que tem cargas negativas, o corpo libera isso e faz o que chamamos de aterramento. E isso deve ser feito, logicamente, com os pés descalços, sem calçado. E isso era o que fazia o ser humano há 10 mil, 20 mil, 30 mil anos atrás. Não tinha sapato. Então, quando colocamos isolante no nosso pé, acabamos de tirar aquela estratégia de descarregar as cargas com a terra. Então, essa é uma que eu mais uso. Eu moro aqui perto da praia e aí eu vou, de vez em quando, faço uma corrida, vou até a praia, dou um mergulho, ando na areia e, acredite, você volta outra pessoa. Ah, Ricardo, não tenho praia, não estou perto de nenhum lugar assim. Se você tem um quintal, se você tem uma praça, vai na praça com sapato e depois ande 20 minutos. Isso vai ser uma diferença na tua vida grandiosa. Ah, não tenho nada disso. Então vai na praça. Se tiver uma árvore, abraça a árvore. Porque só o contato com a natureza já vai fazer com que se descarregue essas cargas positivas que se acumulam. Olha, lá em Nova York, né, na Amazon, você pode encomendar um tapete grounding. É um tapete de aterramento. Você tem que pagar não sei quantos dólares, chegar na sua casa. Um tapete, você tem que ligar lá num sistema de aterramento, que é justamente o que o Ricardo faz de graça na praia. Se você tiver vergonha de abraçar a árvore, você se encosta na árvore e abraça ela de costas. Mas depois você vai se acostumar. E, Ricardo, a propósito, a nossa sociedade, ela passa o dia de sandália de dedo ou de sapato. Pode comentar um pouquinho mais sobre isso? O aterramento, porque isso faz diferença. Isso não é o que os antigos diziam, isso é frescura, isso é invenção na sua cabeça. Isso já está comprovado. E os antigos diziam, faça isso, vá para o campo, ou vá andar descalço. Tá? Não, inclusive isso é física, isso é energia. Nosso corpo, todos nós somos energia. Então, quando tem vários vídeos na internet, eu tenho um por aqui na Salvo, que um pesquisador faz isso. Ele vai com um chinelo, coloca os pés com um chinelo na grama e tem um voltímetro, um medidor de energia. E ele coloca e está zero, está zerado. Quando tira o chinelo, acontece se fecha o circuito. Diferença de potencial e o Exatamente. E a oscilação aparece a diferença de potencial que fechou o circuito, né? Quando não fecha, está zero. E aí, mostrando como é que acontece, porque não é mágica, não é nem a bruxaria, nem nada, é pelo contrário, é física mesmo, porque se acumulam a carga e o corpo entra em conexão com a terra e faz essa transferência de cargas, que é o que realmente acontece. E dessa maneira o corpo ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o que nos acalma. Nós temos dois sistemas, o sistema simpático, que é o que
acelera o corpo, acelera o momento de estresse para nos defender, para correr, para lutar. E o parasimpático, que é aquele que nos acalma, que é a respiração. E quando a gente faz respiração, ativamos o sistema, os dois, na verdade, mas quando fazemos a respiração profunda, ativamos o parasimpático. Olha, a Imenilda, lá de Caloré, no Paraná, eu fui lá na fazenda da família dela, nós fizemos uma caminhada lá na única cidade com carro do Brasil, e é maravilhoso. Por quê? Porque rapidamente você entra na natureza. Então, esse tipo de coisa é energética. E por que eu estou falando isso aqui para você? Porque grande parte, especialmente das mulheres com mais de 40 anos, que começam uma dieta, param. Aí você diz, poxa, eu não consegui. E isso não é culpa sua. Mas é culpa sua não continuar na dieta? Não é simplesmente culpa sua. Quanto mais idade você tem, menos energia você tem para lidar com estresse e com excesso de cortisol. Então você vai descontar em alguma coisa. No cachorro, no gato, no papagaio, no marido, na esposa, etc. E onde? Na comida. Tá? São as fugas, né, que as mulheres fazem, a pessoa em geral, né, até homem também. E tem um detalhe mais, né, que com o tempo o corpo vai envelhecendo todo o sistema. Isso se chama senescência biológica, envelhecimento de todos os sistemas do corpo. A resposta é mais lenta. Se não tiver uma estratégia, uma estrutura, um protocolo, um acompanhamento. Eu estava pensando agora, quando eu estava falando também, que as pessoas, nós estamos já condicionados de criança a aprender onde? Com alguém que nos ensine. Na escola, a gente vai para a escola, passa uns anos estudando, e o maestro nos ensina o que devemos aprender. Na universidade também, quem fez o curso superior como você e eu, também a mesma coisa. Então, muita gente esquece que a alimentação, nutrição, também precisa ser aprendido. Não quer dizer que porque comemos, sabemos e somos master. E essa é uma frase até do Dr. Nathaniel Biunitzki, que todo mundo é expert em nutrição porque come. E não é bem assim. Porque tem alguns detalhes que não são, que não se sabe, que a pessoa não sabe. E quando tem uma ajuda de alguém como a Mica, como eu, que somos mentores de emagrecimento, mentores de estilo de vida ativo e saudável, você tem o passo a passo, onde você já vai evoluir, vai fazer a transformação, porque mentor é quem já fez algo e ensinou algo a alguém, ou seja, já fez algo que ensinou e tem resultados. Diferente do coach, né? Que coach é quem sabe a teoria e às vezes não aplica. Olha só, gente, vamos resumir aqui. Primeiro, uma palavra que o Dr. Ricardo, ele falou duas palavras que eu vou aqui repetir para você. A primeira palavra é senescência. Senescência é você envelhecer, ou seja, o seu sistema ele não é mais 100%. 90%, 80%, mas ele não é doença. Envelhecimento, a nossa escola não considera como doença. É um processo. Caso você não saiba, hoje existem corredores de corrida com 100 anos de idade, caso você não saiba disso. Tá? Existem halterofilistas com 80 anos de idade. Tá? Então, mas esse cara de 80 anos, ele carrega a mesma coisa que o cara de 40, ou o cara de 30? Não. Tá? Mas ele é halterofilista. Então, a senescência é o nosso processo de envelhecimento, mas considerado sem doença. Né? E a outra palavra foi maestro. Maestro é uma palavra que o Dr. Ricardo usa para mestre. Tá? Que o maestro é o mestre da orquestra. Então, é bom você ter um mestre que tenha experiência e conhecimento no que você quer. Por exemplo, no emagrecimento. Então, tem uma historinha que eu gosto de contar, eu vou contar essa várias vezes. Você já estava na outra live, eu vou contar de novo. Quando eu comecei a trabalhar com nutrição celular e rejuvenescimento, há 31 anos atrás, na verdade um pouquinho antes, né, que foi no final de 93, o que é que acontecia?
Tá? Quando a gente começou a fazer grandes palestras, em 95. Então, em 95 tinha um fato. Toda a sala com 30 pessoas, eu tinha um depoimento de alguém que emagreceu de 5 a 10 quilos no primeiro mês. Amigo, de 5 a 10 quilos no primeiro mês. A gente até se assusta hoje, né? Quando está sendo gravada essa live em 2026. Sempre tinha. E hoje, amigo, você me garante que eu vou emagrecer 5 quilos? Não. Porque a comida mudou muito, gente. Boa. Em 95, eu podia ir no supermercado, que é aqui do lado de casa, e comprar um requeijão. Sabe o que tinha dentro do requeijão? Queijo! Ele até riu, porque ele sabe o que, tem dentro do requeijão. Vocês acreditam que dentro do requeijão tinha queijo? Hoje você não sabe o que tem, e se você tiver requeijão em casa, tenha curiosidade. Tira uma foto lá das letrinhas, aumente no seu celular e leia. A última coisa que tem ali é queijo. Tá? Então vamos pegar o que o doutor Ricardo falou. Você pega um mestre que saiba alguma coisa sobre alimentação, sobre nutrição, porque hoje você precisa estudar para conseguir comer. Se você for comer requeijão, porque quando você era criança você comia e dava tudo certo, não. Tá? Tem até aqueles posts, né, que eu já vi no Instagram, que é assim, né? Ah, mas eu tomava sorvete quando eu era criança. Digo, mais ou menos, porque hoje, você sabia que a Nestlé, ela vai deixar de produzir sorvetes porque percebeu que a qualidade de sorvete dela, Nestlé, piorou muito e que não interessa mais para ela. Tá? Olha, a nutricionista que está aqui, a doutora Lenil, está dizendo, é bem isso. Tá? Então, uma série de coisas que a gente fazia quando a gente era criança, né? Então, quando você que tem mais de 40 anos fazia, hoje, se você comer, como diz o outro, vai dar ruim. Tá? Então, não é sua culpa. Se você começa uma dieta, para. Ah, não vou dieta mais. Eu não vou nem mais fazer dieta. E como dizia o professor Davi Menezes, aliás, ele diz, tá? Inclusive eu tenho que dar os parabéns para ele hoje, o aniversário dele. O professor Davi Menezes diz o seguinte: dieta não é aquela dieta de fome ou dieta disso. Dieta, por definição, é o que você come. Você pode fazer uma dieta de batata frita. Tá? Eu como batata frita todo dia, então é uma dieta de batata frita. Mas se você quer uma dieta orientada de emagrecimento, é bom você procurar alguém que saiba. Tá? Muito bem. Então, o Dr. Ricardo, ele vai falar de novo um pouquinho de hormônio, vai começar a dar um fechamento, e eu vou falar da próxima live, e eu vou falar de duas novidades no final, tá? Inclusive, presente meu e do Dr. Ricardo. Com você, Ricardo. Fazendo uma recapitulação mesmo do hormônio cortisol. Quando a gente está com muita ansiedade, o cortisol aumenta. Consequentemente, aumenta outro hormônio que é a insulina, porque esse cortisol, essa energia que a gente vai liberar o cortisol, o que faz é liberar energia. Ele é um hormônio do estresse, considerado do estresse, que libera um outro hormônio que é o glucagon, que esse glucagon é o que tira a energia, né, para ter disponível no momento. Só que quando essa energia não se usa, aí precisa a insulina para pegar essa energia e guardar de novo para células adiposas, e geralmente na região central. Então, controlar a ansiedade controla o cortisol, ou seja, evitar esses picos de ansiedade, como a Mica falou anteriormente no início, não se preocupar com o futuro, porque pensar muito tempo no futuro é ansiedade. Então, a respiração, o contato com a natureza, isso nos deixa em um momento presente. Caminhar, isso é algo que não falei, caminhar por um período de tempo, só caminhar, sem o celular na mão, de preferência, você consegue acalmar o sistema nervoso também. Oi, tudo bem? A nossa live deu uma travada, então vamos encerrar por aqui. Clicando aqui para aceitar o Dr. Ricardo.
Mas aí o Instagram está dizendo que não. Deu certo. Deus. Gente, primeiro, Aconteceu desculpa, alguma tá? coisa, né? Aconteceu alguma coisa, tá? Vamos ver se a gente recupera a live, né? Para a gente gravar aquele 25 minutos. Espero que dê certo. Bom, a gente vai simplesmente fechar a live. O Dr. Ricardo estava falando, vai falar de novo sobre cortisol, insulina, descanso e natureza. Em seguida, a gente vai dar dois presentes para você. O cortisol, como estava falando, quando a gente está com muita ansiedade, gerado pelo estresse, pensando no futuro que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, isso gera ansiedade. Essa ansiedade aumenta o cortisol. O cortisol aumenta e ele produz um outro hormônio que é o glucagon. O glucagon é o que vai tirar a gordura, a energia que está armazenada de alguma maneira no corpo, principalmente na gordura visceral, para ter energia para correr, para lutar ou para fugir Predador, por exemplo, do perigo que a gente tem. Como isso é períodos curtos, são momentos crônicos, o estresse é crônico, momentos de picos, depois passa, aí produz outro hormônio que é a insulina. E essa energia que não foi usada, que a gente não está correndo, não está lutando contra predador, precisa voltar para algum lugar. Essa energia não vai, a glicose principalmente, ela vai estar em sangue e o corpo precisa guardar como estoque, e aí se estoca a energia de novo na forma de gordura. Esse processo é interessante, e entender isso é interessante porque permite saber como corrigir isso. E uma das maneiras é fazer caminhadas, fazer contato com a natureza, ou seja, o grounding, o aterramento que falamos, melhorar a qualidade do sono. Se você não assistiu a live anterior, vai assistir, que falamos um pouco sobre o sono, ok? Fazer a musculação, exercício físico ajuda a acalmar o corpo e apesar de ser um estressor do corpo, mas ele gera uma calmaria no nosso corpo em geral e direciona a energia para os músculos, né? E o que nós podemos fazer é dar uma continuidade, né? A Mica agora vai falar da próxima live, na próxima semana, e tudo que você precisa não é falta de informação, é ter uma estrutura, um protocolo, que nós temos um protocolo de 3 meses, 6 meses, 9 meses, né? Que você pode alcançar o resultado mínimo 40 mais. E mas eu tenho o aniversário da minha prima daqui a 3 semanas. Funciona? Também funciona. Funciona. Isso eu queria falar agora mesmo do desafio que vamos começar na próxima semana. Na verdade, no dia 6 vai começar. Mas já as inscrições estão começando hoje. E você, falando comigo, com o professor Maker, você pode fazer a inscrição, colocar no grupo e dar um seguimento. Você vai ter todas as informações, inclusive receitas de refeições de sobremesa. Eu amo sobremesa. Receitas de cardápio completo para cada dia, para os 21 dias de desafio. Você vai cumprir alguns desafios. Como o desafio em si, você vai ter que ser forçada a fazer alguma coisa que não faria em condições normais. E acredite, você tem surpresa, tem até prêmios, não posso falar. Uau! Gente, olha só, eu disse que eu ia dar 2 presentes para vocês. Então, aliás, vão ser 3, porque o primeiro vai ser a próxima live, né? A próxima live, o padrão invisível, o ciclo oculto da mulher 40 mais, restrição, vou fechar a boca, explosão, que acontece depois de você fechar a boca, e a culpa. Então, a gente vai ver que o problema realmente não é dieta. É que você criou padrões a partir dos 40 anos que não são positivos, tá? E como resolver isso? O segundo presente é o seguinte. Nós estamos convidando você para o desafio de 21 dias de março, e vai ter um valor completamente especial para quem mandar a palavra constância para nós. Ou no WhatsApp, ou no direct. Ou do Dr. Ricardo, ou no meu. E o terceiro presente é o seguinte, preste atenção. As primeiras 6 pessoas que mandarem a palavra constância para o nosso direct ou para o nosso WhatsApp vão ganhar uma sessão de diagnóstico, em que a gente vai mapear o seu padrão de ansiedade, de compulsão,
de orientação e propor soluções. Beleza? Tá? Então, é isso. E se a gente, eu espero que a gente consiga recuperar a última meia hora, senão vai ficar essa mesmo. Mas foi maravilhoso aquela outra meia hora. Aí você assiste. Saúde e sucesso. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Parabéns por participar.